Pessoal, eu achei mais viável gravar os vídeos, gravar outro para iniciar outro ponto aqui, senão eles iam ficar muito extensos pra gente carregar no YouTube. E aí também vocês podem ir assistindo aos poucos, tá bom? Então agora o segundo ponto aí que a gente tem é a mediana, tá? Lembrando que a gente está trabalhando ainda com os dados sem intervalos de classe, tá bom? Mais pra frente vai complicar um pouquinho mais, nada exorbitante, mas a gente vai ficar um pouquinho mais difícil, né? As fórmulas são maiores, mas é porque a gente vai trabalhar com intervalos de classe, tá bom? Então, o que é a mediana? A mediana é o valor que divide um conjunto de dados que estão ordenados, tá? Eles têm que estar ordenados, ela divide ao meio. Ela vai me mostrar justamente o centro da minha pesquisa, qual a informação central da minha pesquisa, do meu conjunto de dados, tá? A gente tem dois tipos de cálculo para mediana nessas condições. A primeira, ela é para amostras com número de elementos ímpar. Então, se eu tiver 7 elementos, 9 elementos, 11 elementos, 51 elementos, 1001 elementos, eles são ímpar, então eu vou utilizar essa formulinha, tá? MD, o que é MD? É mediana. Mediana é igual ao N mais 1 dividido por 2. Então, eu vou somar o N mais 1 e depois o resultado eu vou dividir por 2, tá? Então, N é o número de elementos. Observem que o traço ali da divisão, ele pega os dois caracteres ali. Ele pega tanto o N quanto o número. Então, eu somo e divido, ok? Lembrando que para eu fazer a mediana, a primeira coisa a ser feita é organizar os meus dados em formatinho de rol, que vocês já aprenderam anteriormente, certo? Vou pausar o vídeo que nós vamos para um exemplo. Bora lá, gente? Então vamos para o exemplo aqui da mediana. Vamos considerar esses dados abaixo aqui. Lembrando que ali a primeira sequência de números é a tabela primitiva, eles estão desordenados, tá? Para eu fazer a mediana, eu vou precisar primeiro organizá-los em rol. Então vamos lá, eu tenho o número 7, o número 3, o número 2, o número 6 e o número 3. Uma pesquisa qualquer com números quaisquer, só para a gente poder ter o exemplo. Primeira coisa, eu vou montar o rol, vou organizar esses dados em ordem crescente, inclusive mensurando, aplicando ali, demonstrando o número de repetições que acontecerem, tá? O que é repetições mesmo? É a frequência, lembram? O FI. A gente vai usar bastante esses dados nas próximas aulas, tá? Então, eu tenho lá, organizados ficou 2, 3, 3, 6 e 7. Quantos elementos eu tenho? Por que eu preciso saber o número de elementos? Porque a fórmula da mediana que está logo abaixo é N, ou seja, número de elementos mais 1, dividido por 2. Então, eu necessito saber quantos elementos eu tenho, tá? Então, eu preciso organizar o rol e saber a quantidade de elementos. Descobri que tenho 5 elementos. Maravilha, vamos botar isso na fórmula. A fórmula é mediana igual a N mais 1 dividido por 2. Elementos que eu tenho são 5 mais 1 e dividido por 2. 5 mais 1, 6 dividido por 2 dá 3. Opa, mediana é igual a 3? Não, calma aí. Coincidentemente, neste rol, neste conjunto de dados, nós temos sim o número 3, mas nem sempre isso acontece. Então, a fórmula da mediana, ela serve para a gente encontrar qual é o elemento e não qual é a resposta já, tá? Então, ela é o início da nossa resposta. Nós descobrimos que a mediana está localizada no terceiro elemento. Então, nós vamos pegar o nosso rol e vamos averiguar qual é o terceiro elemento. Então, vamos lá. Eu tenho ali o 2, o 3, o 6 e o 7. Lembram? Essas medidas são de tendência central. Então, eu consigo enxergar dentro do meu conjunto de dados qual é o elemento central, tá? Então, eu tenho ali o número 3, tá? O 3 é o quê? É o terceiro elemento. Foi uma coincidência? Nesse caso, foi.
Nem sempre o número do elemento vai ser o mesmo do número da mediana. Eu preciso olhar no rol para ter a resposta, tá? Então, eu sei que a mediana é o terceiro elemento, eu vou contar ali, o primeiro elemento é o 2, o segundo é o 3 e o terceiro também é 3, porque eles se repetem, há uma frequência. Então, a minha resposta é que o número 3 é o terceiro elemento da amostra, ou seja, é o resultado do meu cálculo da mediana, certo? Vamos partir para o próximo então agora? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Bom, vamos continuar. Quando a gente fala de uma amostra, né, com o número de elementos par, ficou escrito lá em azul no finalzinho da frase, ficou um pouquinho, acho que claro demais, né? Ó, B, letra B, para amostra com o número de elementos par. Então, assim, a gente tem, na amostra anterior a gente tinha 5 elementos. Nessa a gente tem 6 elementos, tá? Como é que fica? A gente vai usar 3 formulinhas, na verdade, tá? Para que a gente consiga resolver e encontrar quem é a mediana quando a gente tem uma amostra de números par de elementos. Então, se eu tiver uma amostra aí com 10, 20, 100, 50, 1000, né? Eles são pares, então eu vou precisar dessas duas fórmulas, tá? Então, as duas fórmulas são essas. Mediana, aquelas no retângulo pink. Mediana é igual a n, que é o número de elementos dividido por 2, e mediana é igual a n dividido por 2. Depois que você fez a divisão, soma 1, tá? E depois a gente vai precisar da média dos elementos, tá? Então, primeiro, a gente tem um exemplo aí com os seguintes números. Número 2, 3, 3, 6, 7 e 8, né? Eles já estão em formato de rol, tá? Nós temos aí 6 elementos, então a gente detecta que é par. Por isso, nós vamos precisar usar as formulinhas acima. Na primeira fórmula, eu faço a mediana, é igual a n dividido por 2. Então, eu faço a mediana, é o número de elementos, né? Dividido por 2, 6 dividido por 2, a mediana é o terceiro elemento. Lembrem-se sempre que essa formulinha de mediana inicial, ela serve para a gente encontrar o elemento e não o número em si. O número a gente vai olhar depois, tá? Então, nós temos aqui, no outro exemplo não, a outra formulinha é MD, mediana, é igual a N dividido por 2, depois soma 1. Então, eu tenho 6 elementos dividido por 2, dá 3, somei com 1, dá 4, seria o quarto elemento. Então, a minha mediana, nesse conjunto de dados, ela está entre o terceiro e o quarto elemento, tá? Então, eu vou ter que fazer o que? A média desses dois valores. Aí, eu fiz dentro daquele retângulo pink aqui na lateral direita, o cálculo para vocês. Coloquei de novo o conjunto de dados e marquei para vocês quem é o terceiro e quem é o quarto elemento. E aí eu vou fazer a média. Então, eu tenho o número 3 mais o número 6 e divido por 2. A média, né? Se eu estou usando dois números, eu vou dividir por 2. Então, eu tenho 9 dividido por 2, o meu resultado é 4,5. Ou seja, a minha mediana, ela está localizada entre esses números, o terceiro e o quarto elemento, e ela é a média dos dois. Então, a minha mediana nesse cenário, nessa pesquisa que eu fiz, é o valor 4,5, ok? Vamos passar para o último ponto agora, que é moda. Bom, a moda é muito simples quando a gente está trabalhando com dados não agrupados, né? Enquanto a gente não trabalha com tabelinhas de frequência, enquanto a gente não tem também os intervalos de classe, mas isso a gente vai ver depois, tá? Mesmo que sejam agrupados os dados sem intervalo, ou mesmo que sejam agrupados com intervalo, a gente vai levar mais para frente porque eu vou precisar de mais tempo para explicar, tá bom? Mas a moda, de forma bem simples, é o valor que vocês mais vão verificar naquele pacote de dados, ó. Naquele conjunto de dados. Então, se eu tiver um conjunto de dados, como a gente viu lá na nota do aluno, se eu quisesse saber qual é a moda desse conjunto, ou seja, é igual mesmo o termo utilizado para moda de roupa,
tá na moda, ou seja, a gente vê muito por aí aquilo, né? Então é como se fosse isso, né? Então o valor que mais se repetir dentro daquela pesquisa, a gente chama de moda, né? O que está na moda nessa pesquisa, né? O que mais aparece nessa pesquisa é tirar 10, ou não, é tirar 6, tá? Então, se fosse relacionado àquele primeiro exemplo da nota, tá? É o que vai aparecer com maior frequência no conjunto de dados. Vão existir casos que vai ter uma moda só, por exemplo, a nota 10. Vão acontecer casos em que a moda vai ser a nota 10 e a nota 6, entre outros, tá? E também vão acontecer casos em que não existe moda, é amodal, tá? Eu vou passar primeiro um exemplo para vocês de dados não agrupados, que é o que é onde a gente vai parar hoje na aula, tá? E aí, a partir da semana que vem, a gente vai começar a destrinchar média, mediana e moda, trabalhando com as tabelas de frequência, e também vou passar para vocês algumas questões relacionadas às tabelas de frequência, tá? Para dados, então, não agrupados, a gente vai ver agora na próxima lousa. Bora lá pro último. Bom, a moda, então, no exemplo, né? A gente tem ali uma pesquisa que apurou em 3 livrarias qual seria o número de livros vendidos por hora em cada uma das livrarias durante um período de 8 horas. Pegaram 3 livrarias diferentes, pegaram um dia de expediente e apuraram quantos livros eram vendidos por hora em cada uma delas, tá? Então a gente viu ali que na livraria A, observando que os dados já estão também organizadinhos por hall, tá? Na livraria A ele tinha 0 livro, 1 livro, 2 livros, 2 livros, 2 livros, 2 livros, 3 livros e 4 livros. Isso em cada hora. Então na primeira hora vendeu nenhum, na segunda hora vendeu 1, terceira hora 2 e assim sucessivamente, tá? O que mais aconteceu foi aparecer o número 2, a venda de 2 livros por hora. Portanto, moda é vender 2 livros por hora na livraria A, tá? Na livraria B, o cenário já é outro. A gente tem repetições de 2 livros e de 3 livros por hora. Portanto, nós vimos que moda seria vender 2 e 3 livros por hora. Como houve mais de uma moda, então vai cair naquilo que a gente viu na lousinha anterior. Neste caso, ele é bimodal, tá? E na livraria C, eles venderam a cada hora uma quantidade diferente de livros. Lembrando que elas já estão organizadas por hall, tá? Não é que aconteceu exatamente nessa ordem as vendas. Nós já organizamos por hall, eu organizei para enxugar aqui o conteúdo, tá, gente? Então, ele vendeu uma hora 1, outra hora 0, uma hora 1, 2, 3 e assim sucessivamente até completar 7 livros, tá? Então, neste caso, não houve nenhuma quantidade que se repetiu. Portanto, não existe moda na livraria C, ela é amodal porque não houve repetições, tá? Pessoal, eu vou disponibilizar uma listinha de exercícios para vocês fazerem, montar uns halls e calcular a média, mediana e moda. Vou fazer tudo junto, tá? Então, vocês vão calcular de algumas tabelas primitivas, vão montar o hall de todas e depois vocês vão calcular a média, mediana e moda de todas, tá bom? Eu espero que tenha ficado legal para vocês esse conteúdo, que vocês entendam bem. Amanhã a gente se fala na aula. Se houver dúvidas, é só vocês me chamarem que eu estarei disponível, ok? Gente, muito obrigada e até amanhã e depois um excelente final de semana.